Fala, meus amores, como é que vocês estão? Hoje nós vamos falar do Banco do Brasil. Tá correndo risco? Deixou de ser oportunidade? O que está acontecendo com o Banco do Brasil? Tem muita gente vendendo e tem gente falando assim, ó, eu não acho que é mais interessante, eu não acho que é mais oportunidade. No final do vídeo, pessoal, eu vou falar o que eu penso, tá? Pode ser que você concorde e pode ser que você não concorde, tá bom? Mas aqui a gente precisa falar o que está acontecendo. Tá passando um risco, né? Deixou de ser uma oportunidade, virou um risco? Então vamos explicar o que aconteceu com o Banco do Brasil. Pessoal, todo mundo sabe que o Banco do Brasil teve uma queda, né? Pode cair mais, ele teve uma queda, por quê? Acendeu ali um alerta vermelho para os investidores, porque ele veio com um resultado não esperado pelo mercado. A gente trouxe assim, né? É um dos melhores bancos do país, isso é fato, existe desde 1808. O agro é muito pesado no Banco do Brasil e a gente sabe. Agora, não é recomendação de compra. Às vezes a pessoa vai, vou comprar porque ele é muito forte e vou comprar o maior banco. Calma, não quer dizer nada, né, pessoal? Então, o que acontece, pessoal? As ações do Banco do Brasil, a gente trouxe até o gráfico, o menino QI Alto vai pôr pra gente, ó. Estão caindo forte em 2025 e ainda estão caindo mais, tá? A gente teve um pico alto aqui do Banco do Brasil e tá caindo. E olha lá, né? A gente trouxe uma notícia aqui do Infomoney, ó. Banco do Brasil frustra mercado e analistas rebaixam a ação e Banco do Brasil desaba 12,7% após o primeiro trimestre. E aí, pessoal, o que acontece? No primeiro trimestre, o banco ele apresentou sim uma queda de mais de 20% aí no lucro líquido ajustado em comparação ao ano passado, tá legal? O mercado esperava mais de 9 bilhões de lucro, mas veio cerca de 8 bilhões. E isso não foi o esperado aí pelos analistas, pelos investidores. E aí não veio um relatório tão positivo. Resultado, movimento de manada, né? A gente vê muita gente saindo, né, vendendo ações do Banco do Brasil, a gente viu isso, inclusive amigos meus, amigas minhas vendendo muito Banco do Brasil, as ações do Banco do Brasil. E aí, por quê? Porque tem medo do mercado, né? Mas, pessoal, tem algo que está além também do lucro, né? Que é aqui, ó. A gente trouxe essa notícia no Money Times, aqui, ó. Banco do Brasil recuou já 27% desde a máxima do ano. Teve um recuo grande, né? E aí as pessoas já falam, opa, será que vai recuar tanto assim? Né? Os investidores já ficam pensando. Isso mostra, o mercado ele precifica sempre o futuro, tá? Ele não precifica o hoje. Então ele já está precificando, lá na frente, o que será que vai acontecer aqui com o Banco do Brasil? Quais são as estratégias? Vai cair mais? Ele não está precificando o que aconteceu hoje, ele está precificando o futuro, tá? O mercado ele quer saber do futuro. E aí, isso está precificando outros riscos, tá? E aí os riscos também de ter um novo resultado ruim. Agora, por que isso aconteceu, né? Por que, Carol? Qual o risco do Banco do Brasil, né? A exposição do agro, pessoal, nós estamos com a taxa Selic alta, tá? O agro sofre, porque o agro ele precisa de empréstimo. A gente não teve uma safra tão boa e a gente precisa de empréstimo. Então, olha lá, cerca de 50% da carteira de crédito do banco é do agro, e a gente sabe disso. Mesmo com boas safras, teve momento de má safra e momento de boa safra. A inadimplência cresceu de 1,5% para 3%. E isso preocupa o mercado, porque inadimplência, ou seja, teve muita gente que não pagou, mas é lógico, a taxa de juros está muito alta, né? Aí o pessoal fala, não vou conseguir pagar. Tem fazendeiro grande pedindo recuperação judicial. Por quê? Porque não consegue pagar. A taxa em 15%, a gente fica até nós temos dificuldade. Quem tem financiamento aí tá preocupado, né, pessoal? E aí, a gente vê provisões, né, que é mais uma nova contabilidade e uma regra nova, tá, pessoal, que é importante. O banco, primeiro, teve que aumentar provisões, ou seja, teve que pôr mais dinheiro do banco para falar, ó, se tiver muita inadimplência, eu ponho do meu bolso, porque eu não posso ficar inadimplente excessivamente. Então, eu ponho dinheiro do meu banco, tá? Que foi o que aconteceu recentemente, há um tempo atrás, aí com o Banco Bradesco. Reserva para possíveis calotes. 2, a nova regulamentação do Banco Central, tá, pessoal? O banco não pode mais contabilizar juro de cliente. Por exemplo,
poxa, eu estou devendo juros para o banco. E eles contavam esses juros como dentro do lucro líquido. Não pode mais, tá, gente? Agora os bancos não podem fazer isso. Ou seja, mesmo se o dinheiro está lá, né, o dinheiro entrar, o banco já achava que com os juros poderia contar no lucro líquido. E não é mais assim, tá bom? Não pode mais acontecer isso. Isso deixou a contabilidade mais conservadora, mas afetou diretamente, sem dúvida, o lucro aí de bancos com atrasos, que foi o caso do Banco do Brasil, tá? Isso gerou mais de 10 bilhões em provisões. É bastante dinheiro, mais de 10 bilhões em provisões impactando o lucro, né, como despesa. Agora, o banco ainda é saudável? Esse banco está passando prejuízo? Esse banco ele mudou os fundamentos, né? E ele continua sendo um banco grande, sólido, pagando dividendo, é estatal, tem dedo do Estado, ele está sempre mais barato por isso, mas é um banco forte. E ele continua sendo um dos bancos maiores que a gente tem no Brasil. Não é o fim do mundo, tá? Mas as pessoas estão pensativas. Tinha muita gente que estava, será que eu compro? Será que eu não compro? Oportunidade, risco? Nós vamos falar disso aqui. Tá bom, pessoal? A governança e gestão continuam robusto, né? E é um banco estatal, mas tem eficiência ali no setor. Vamos dar uma olhada aqui no Investidor 10, alguns dados importantes aqui do Banco do Brasil. Hoje a cotação está 21,56 centavos, caiu bem, 13,89% de queda. PL é muito bom, tá? 5,69, ou seja, 5 anos aproximado para você recuperar o dinheiro de volta no seu bolso, caso o lucro se mantenha constante. O PVP mostrando mais desconto ainda do que estava, 0,68. Esse PVP estava em 0,94, quando a gente gravou 2 semanas ou 3 atrás. Está em 0,68. E entregou rendimento aí nos últimos 12 meses de 10,98, tá? Se a gente olhar aqui, pessoal, se a gente olhar aqui nos últimos 10 anos, a gente vê aqui, ó, uma subida do Banco do Brasil. Aqui ele cai, né, em 2020, enfim, sobe, sobe, sobe. Ele tem uma subida grande aqui, ó, em 22 de maio de 2025, mas aí ele cai, né? Olha só, ele cai ali a gente está vendo aqui no gráfico, ele cai de 25,76 para 21,35. Agora vamos ver os indicadores aqui, ó. A margem líquida 7,81%, eu gosto de margem acima de 10, tá, pessoal? A gente vê um ROI acima de 10, ou 11,97%, que é o dinheiro que ele entrega para nós, investidores, com o nosso investimento. A gente vê aqui o crescimento de receita 18,01, o crescimento de lucro nos últimos 5 anos de 13,16. A gente vê também aqui lucro por ação 3,80, tá? Vamos dar uma descidinha aqui que eu acho importante. Olha a nota da empresa. A empresa ela ganha nota 9 de 10, tá? Ela tem mais de 5 anos de bolsa, ela tem lucro ali nos últimos 20 trimestres, ela tem um ROI acima de 10%, né? Ela apresentou crescimento de receita, ela tem liquidez diária boa, excelente. Ou seja, se eu quero vender para o Renan a minha ação ou ele para mim, tá tudo certo. Tem gente para comprar. E ela tem a dívida menor que o patrimônio, isso é importantíssimo, e paga bons dividendos. Agora aqui, ó, o único ponto que não faz ela tirar 10 é a empresa nunca deu prejuízo, ela já deu prejuízo, tá? A gente sabe a época ali que deu prejuízo. Aí a gente vê o dividendo, vamos por dos últimos 10 anos, em média 5 anos 8,50% e o atual 10,98%. Vamos dar uma olhada aqui. Olha lá, né? O Banco do Brasil recebe nota 5 estrelas, é um banco muito positivo, tem uma defesa dos acionistas aqui de 100% de tag along, ou seja, se amanhã o Banco do Brasil sai da bolsa, resolve fechar capital, você tem 100% do seu dinheiro garantido. E free float, ações para negociar, 49,60%, excelente free float, está no novo mercado, né? Tem uma excelente liquidez diária. Então, para mim, apresenta aqui bons fundamentos, não vejo por que ficar tão desesperado, tá, gente? Vale a pena comprar agora? Me responde uma dúvida, você aí
Tá comprando? Você acha que vale a pena? Compartilha aqui embaixo comigo. Vale a pena comprar Banco do Brasil agora ou é um risco? Carol, tô de fora, né? Comenta aqui embaixo, compartilha aqui embaixo comigo que eu quero saber, criatura. Pessoal, se você tem um perfil mais conservador, tá certo? Uma carteira concentrada, na minha visão, tá? Talvez seja melhor você esperar, para você não correr um risco de repente cair mais e você tomar um susto, tá? Se você investe no longo prazo e tem uma carteira diversificada, tá? Eu acho que sim, pode ser uma oportunidade de ouro. Talvez a gente não veja mais isso, tá? Não é um trimestre que de repente o Banco do Brasil veio apresentando uma nota baixa, vamos dizer assim, que o banco quebrou. Longe disso, tá? A ação tá baratíssima, na minha opinião, tá, gente? O banco ainda paga bons dividendos, tem uma recuperação possível, a inadimplência deve cair, o agro sentiu? Sentiu, mas o agro deve melhorar, o agro manda no Brasil, isso é fato. Não é recomendação de compra, tá bom, pessoal? Mas Carol, na minha carteira, continuo comprando, eu vou comprar, porque para mim é uma baita oportunidade de ouro o Banco do Brasil, agora nesse momento, mas não é recomendação, você tem que avaliar o seu perfil, tá certo? Então, resumo, né? O Banco do Brasil sofreu queda de lucro, isso é fato. Nova regra que a gente falou do Banco Central, dos juros que não pode mais ser contado, como no lucro. Inadimplência no agro, juros altos competindo com ações. Esses juros altos complica para financiamento de máquina, enfim. Mas ainda é um banco lucrativo, com fundamentos muito bons e pagador de dividendos. Pessoal, o cenário está complicado. A gente está vendo um cenário com instabilidades, né? Então vale a pena você estudar com calma, vale a pena você manter uma carteira diversificada, o arroz com feijão, né? Time que se ganha não se mexe, então mantém ali a defensiva e vai de boa, tranquilo, tranquilidade agora, tá bom? Para mim, oportunidade de ouro, tá? Se você acha que não é, não tem problema nenhum. De repente, poxa, Carol, para mim não é. E tá tudo bem, tá tudo certo. Pessoal, o que eu venho falando para vocês em relação à carteira diversificada? Diversificar em vários ativos, tá? E uma das coisas que eu vejo que nesse momento de guerras, nesse momento de instabilidades, eu estou aumentando posição, devagar, é claro, é o Bitcoin, que é o poderoso chefão. Vem se provando em momentos de guerra, em momentos de pandemia. A gente viu que ele se segurou. Então, turma, nesse momento eu estou vendo uma carteira com um pouco mais de criptomoeda, tá? Porque traz liberdade para mim, traz segurança, é descentralizado e detalhe, é escasso. Para mim, a maior qualidade é que é escasso. Acabou os 21 milhões que tinha de ser minerada, acabou. E já temos muita mineração, tá certo? E é aquela coisa, muita demanda, pouca oferta, valoriza, tá, gente? Inclusive, eu vou falar aqui para vocês, eu invisto pela Coinbase e o próprio governo americano investe pela Coinbase. Quer dizer, é forte porque o governo americano investe por ela, tá? Então, pessoal, se você está começando nesse universo, Carol, estou começando, eu quero começar devagar. Tá tudo bem, você pode começar hoje com R$ 20, tá bom? Não tem problema nenhum. Vai devagar. Agora, a melhor porta de entrada, para mim, é a Coinbase, nesse momento, tá, turma? Por quê? Segura, tá? Estados Unidos investe, e aí, pessoal, ela é considerada a exchange mais segura do mundo. E isso a gente fala muito aqui, ó. A gente quer uma exchange segura, tá? A regulamentação é rígida, isso é importante. Ações listadas na Bolsa Americana, na Nasdaq, que é a Bolsa de Tecnologia, e inclusive é utilizada, como eu falei, pelo próprio governo aí dos Estados Unidos, tá, gente? E os Estados Unidos usa, é claro, uma parte disso como reserva de estratégica e de emergência, uma reserva para ter. Isso é fato. Os Estados Unidos bobo não é, né? Pessoal, é uma plataforma fácil de mexer, ela é robusta, você vai ver que ela é muito mais simples que outras, ela é em português, então você vai ver, pessoal, que é muito mais simples do que você pensa, tá bom? E, pessoal,
a gente vai fazer o seguinte aqui, a gente sempre traz uma novidade. E a Coinbase não está fora disso, e ela criou uma promoção exclusiva para você, tá bom? Para novos usuários. Abriu a conta, a gente vai deixar inclusive aqui, ó, o link, tá, Renanzinho? Coloca aqui para mim o link no vídeo. Aqui nós estamos falando de Bitcoin, mas tem tantas outras criptos lá. Seguinte, você que investe, você que está começando, novo usuário, tá aqui o link, tá? Tá na descrição para você abrir sua conta lá na Coinbase. Inclusive, você não vai pagar nada. Começou a investir a partir de R$10, pessoal, tá? Pelo menos R$10, você vai ganhar R$20 da Coinbase em 48 horas na sua conta. Cai em 48 horas para que você continue investindo, para que você pegue aquele dinheiro e, de repente, vai investir um pouquinho mais em Bitcoin. Eu começaria hoje pelo Bitcoin. Me perguntam muito por qual você começaria. Eu começaria pelo poderoso chefão, que para mim é o Bitcoin, tá certo? Que está no topo, não tem jeito. Tá bom, pessoal? Então, é uma forma inteligente de você começar. E aí, devagarinho, você vai dando aí os primeiros passos nesse mundo cripto. A gente vem falando de diversificar a carteira, de se proteger, de não depender tanto do governo, centralizar. Pessoal, isso é importante, se proteger da inflação. E isso, aos poucos aí, você vai vendo que as criptomoedas vão fazer. Tá certo, pessoal? O link tá aqui embaixo. Coinbase, abre a sua conta, colocou lá pelo menos R$10, você ganha R$20 por esse link, tá, pessoal? Por esse link, você ganha pelo menos R$20 aí em 48 horas. Viu, criatura? Vamos começa devagar, tá certo? E eu tô aqui para te ajudar. Por hoje é só. Banco do Brasil é risco? Não, para mim não. Para mim é uma oportunidade de ouro. E para você? O que você acha? Você acha que é uma boa oportunidade? O Banco do Brasil? Você está de ouro? O que você está fazendo? Comenta aqui embaixo comigo. Tá bom, meus amores? Um grande beijo. Fiquem com Deus, que é o mais importante. Quem investe ao futuro agradece. Voa Brasil e até o próximo vídeo.